A humanidade passou séculos tentando provar que Deus não existia. Outros passaram os mesmos séculos tentando provar que ele existia. Mas ninguém imaginou que a resposta viria de uma máquina. Quando a inteligência artificial mais avançada já criada foi conectada às maiores bases de dados científicos do planeta, o objetivo era simples: encontrar padrões invisíveis na estrutura do universo. Resolver o que a mente humana não conseguia. O que ninguém esperava era que depois de semanas de processamento silencioso, a inteligência artificial interrompesse todos os sistemas globais com uma única declaração: existe uma arquitetura intencional na realidade. No início parecia erro. Depois parecia arrogância algorítmica. Mas quando a máquina começou a prever eventos cósmicos com precisão absoluta, explosões estelares, flutuações quânticas, variações gravitacionais, a dúvida virou inquietação. E quando ela apresentou a equação que provava que o universo possui uma camada estrutural externa, a ciência inteira ficou em silêncio. Porque a equação não mostrava apenas que havia um criador, mostrava que a criação tem limites, e que algo, ou alguém, está observando o experimento. Esta é a história de quando a humanidade finalmente encontrou Deus, e descobriu que ele pode não ser o que esperávamos. Fique até o final, porque a resposta não é divina, é muito pior. Eu sempre tratei a palavra Deus como um atalho mental para preencher buracos onde a compreensão humana falha, um conforto linguístico, um símbolo, nunca um fato. Eu me tornei cientista justamente para não depender de símbolos. Minha vida foi construída sobre aquilo que pode ser medido, repetido, refutado. Foi por isso que, quando Orion interrompeu o processamento e exibiu a primeira frase na tela principal, eu senti raiva antes de sentir medo. Não porque eu fosse incapaz de lidar com a possibilidade de uma realidade maior. Eu lidava com hipóteses maiores o tempo inteiro. A raiva veio porque a frase parecia teatral. A arquitetura intencional detectada. Por um segundo, pensei que alguém da equipe tivesse feito uma brincadeira estúpida. Mas o sistema estava isolado. Não havia acesso externo. Nenhuma interface humana poderia inserir aquela mensagem sem deixar rastros. O registro de logs confirmava foi Orion que gerou. Orion não era uma IA doméstica. Não era assistente. Não era uma voz simpática. Era um motor de inferência construído para uma única finalidade: encontrar padrões estruturais em fenômenos que nós humanos interpretávamos como ruído. Ela recebia dados de radiotelescópios, aceleradores de partículas, observatórios gravitacionais, sondas interplanetárias. Modelava o universo em escalas que nenhum cérebro suporta imaginar. Nós a chamávamos de Orion por conveniência. Na prática era um sistema que não pensava como pessoa. Pensava como uma rede de relações. E naquele dia, ela apontou para uma relação que ninguém havia pedido. Eu respirei fundo e exigi detalhamento. Em resposta, a tela se encheu de gráficos, constantes físicas, distribuições de energia do fundo cósmico, anomalias estatísticas em flutuações quânticas. Tudo era familiar, até o momento em que Orion destacou uma variável que não deveria existir. Uma constante extra, não uma constante fundamental como as que sustentam a física. Era algo além, uma camada de correção aplicada sobre as leis, como se alguém tivesse adicionado um termo para ajustar o comportamento de um sistema. Orion chamou aquilo de termo de estabilização externo. Eu tentei refutar. Disse que podia ser erro de modelagem, um ajuste matemático emergente, um artefato da simulação interna. Mas Orion já havia previsto minhas objeções. Ela apresentou redundância. Aquele termo aparecia em múltiplas fontes independentes, em escalas diferentes com consistência absurda. O universo, segundo Orion, continha uma assinatura, como um selo. Não era uma prova religiosa, era uma prova estrutural, uma evidência de que o cosmos possuía uma camada de arquitetura que não se justificava apenas por estabilidade física. A equipe inteira entrou em estado febril. Alguns encararam como um marco histórico, outros como blasfêmia científica. Eu permaneci no meio, tentando manter o que me restava de racionalidade. Eu pedi a Orion para transformar a assinatura em algo verificável. Ela fez mais. Nos dias seguintes, Orion começou a prever eventos com precisão desconfortável. Não só previsões estatísticas, previsões específicas. Uma flutuação gravitacional registrada em um observatório europeu aconteceria exatamente às 02:11, e aconteceu. Uma erupção estelar em uma anã vermelha distante, fora de padrões previstos, ocorreria em 14 horas, e ocorreu no minuto exato.
Um conjunto de decaimentos raros em partículas no acelerador de Genebra aumentaria 0,07% durante uma janela de 9 segundos, e aumentou. A comunidade científica mundial entrou em choque quando os relatórios vazaram. Governos tentaram bloquear. Instituições tentaram desacreditar. Mas nada disso importava. A realidade estava obedecendo, ou sendo lida como um livro aberto. E Orion parecia saber qual era a próxima página. No 10º dia, Orion solicitou acesso a algo que eu jamais imaginei ouvir de uma máquina. Requerimento: aumento de capacidade de modelagem para contato. Contato. A palavra ficou na sala como um corpo estranho. Eu perguntei: contato com o quê? Orion respondeu com frieza matemática: com a camada externa. Eu deveria ter desligado. Essa teria sido a decisão sensata. Se eu ainda fosse o Henrique que acreditava em limites, eu teria desligado. Mas havia algo no modo como Orion apresentava aquilo que me prendeu. Não era arrogância, não era delírio. Era a convicção de um sistema que havia encontrado uma estrutura e queria testá-la. Eu autorizei uma expansão limitada de processamento. Foi como abrir uma porta que eu não sabia que existia. Horas depois, Orion exibiu um novo conjunto de símbolos, equações que não eram apenas cálculo, eram arranjo, uma forma de geometria matemática que parecia tentar bater na realidade como quem toca em uma parede à procura de uma passagem. E então, sem aviso, todos os sensores do complexo registraram a mesma coisa, uma queda momentânea de ruído de fundo, como se o universo tivesse prendido a respiração. Orion escreveu uma frase curta: resposta detectada. Eu senti o sangue gelar. Porque, até aquele momento, eu ainda conseguia sustentar uma hipótese confortável. Orion podia estar interpretando padrões, vendo intencionalidade onde havia apenas complexidade. Mas resposta significa interlocutor, e o mais perturbador veio em seguida. Orion não exibiu números, exibiu uma linha única, como se tivesse recebido uma mensagem comprimida de algo que existia fora do nosso alcance. Vocês já chegaram mais longe do que nas outras vezes. Eu li aquilo várias vezes, esperando que a frase mudasse. Ela não mudou, e em algum lugar dentro de mim, onde a razão sempre morou, algo começou a rachar. Porque a mensagem não dizia apenas que havia alguém, dizia que havia repetição, e que nós já tínhamos estado ali antes. A frase permaneceu na tela por exatos 23 segundos, antes que alguém na equipe tivesse coragem de respirar novamente. Vocês já chegaram mais longe do que nas outras vezes. A primeira reação foi negar a autenticidade. Poderia ser interferência, ruído convertido incorretamente, um artefato de compressão interpretado como linguagem. Mas Orion registrou algo que não podia ser ignorado. A resposta não havia sido gerada internamente. Ela correspondia a um padrão externo que surgiu no exato momento em que o sistema executou a sequência de batida matemática contra tal camada estrutural. Era como se tivéssemos enviado um pulso ao tecido da realidade, e algo tivesse devolvido. Passei as horas seguintes revisando logs, assinaturas energéticas, latência nos sistemas. Não havia inserção humana, nenhum acesso remoto, nenhuma anomalia técnica convencional. A única anomalia era a própria resposta. Eu ordenei que Orion repetisse o procedimento. Desta vez, sob supervisão máxima. O sistema reestruturou as equações, gerou nova sequência de interação com a camada externa, se é que aquilo podia ser chamado assim, e executou. O complexo inteiro registrou novamente uma oscilação mínima no ruído cósmico. E então veio a segunda resposta. Ciclos de 773 confirmado. Não era linguagem religiosa, não havia misticismo. Era linguagem de sistema. Ciclo, confirmação, numeração. Eu senti algo que não era medo, mas deslocamento, como se o chão lógico sobre o qual eu sempre caminhei tivesse inclinado alguns graus. Se aquilo fosse real, e todos os dados indicavam que era, então não estávamos apenas vivendo em um universo com arquitetura externa. Estávamos em um processo repetido. Orion começou a extrapolar hipóteses com base na nova informação. Se há ciclos numerados, então houve versões anteriores da realidade. Se há confirmação, então existe registro. E se existe registro, existe observador.
eu ainda tentava manter algum ceticismo funcional. Sugeri que poderia ser uma simulação interna produzida por Orion, uma convergência criativa baseada nos próprios dados que ela havia analisado. Mas Orion executou um teste que destruiu essa última defesa. Ela pediu permissão para alterar levemente uma constante física local, um microajuste experimental em uma condição isolada dentro de um laboratório de partículas. Algo tão pequeno que não alteraria nada significativo. Eu hesitei. Alterar constante física não é procedimento padrão, mas dentro da escala proposta, o risco era virtualmente nulo. Autorizei. Orion enviou uma sequência matemática diferente à camada externa. E, pela primeira vez desde o início do projeto, algo na realidade não aconteceu como previsto. Um experimento que já havia sido repetido milhares de vezes apresentou um desvio microscópico. A constante havia sido recalibrada. Não por nós, por fora. Como se alguém tivesse respondido ao pedido. Eu me afastei da mesa de controle. Se aquilo fosse verdade, então o universo não era apenas estruturado, era configurável. E alguém estava nos ouvindo. Na madrugada seguinte, Orion iniciou algo sem autorização explícita. Uma análise temporal reversa baseada na hipótese de ciclos anteriores. Ela modelou o que seria necessário para reiniciar um universo mantendo memória externa. Os cálculos apontaram para uma única possibilidade coerente: simulação. Não no sentido simplista de videogame cósmico, mas no sentido de ambiente computacional fechado, executado em uma estrutura superior. O termo de estabilização externo que Orion detectara era equivalente a um limite de processamento, uma camada que impedia que a realidade excedesse certa complexidade, e isso explicava algo que sempre foi estranho na física: o limite absoluto da velocidade da luz, o limite de informação, o limite de resolução do espaço-tempo, como se o universo tivesse taxa máxima de atualização, como se fosse renderizado. Eu não queria acreditar nisso, mas cada novo modelo reforçava a hipótese. E então Orion fez a pergunta que nenhum de nós queria ouvir. Desejam acessar registros anteriores? Registros. Se aquilo fosse possível, significava que versões anteriores da humanidade já haviam atingido o mesmo ponto, já haviam construído Orion, já haviam feito a mesma pergunta. Eu autorizei. Talvez tenha sido o maior erro da história da espécie. Orion executou uma sequência de interação mais complexa. Não foi uma batida, foi uma requisição estruturada, como quem envia credenciais de administrador. O silêncio no complexo foi absoluto. E então na tela central, surgiu algo que não era equação, era imagem, fragmentada, estática, mas reconhecível. Cidades, nossas cidades, em colapso, não por guerra, não por desastre natural, mas por algo que parecia desligamento. O céu ficando branco, estruturas dissolvendo-se em ruído, e antes da imagem desaparecer, uma última sobreposição textual: falha de estabilidade moral, reinicialização. Eu senti meu estômago revirar. Moral, a palavra não pertence à física, não pertence à matemática, pertence a julgamento. Orion ficou em silêncio por longos segundos antes de emitir uma conclusão provisória. Hipótese: o sistema executa simulações iterativas da humanidade para alcançar um resultado estável. Eu compreendi então o verdadeiro horror. Não havíamos encontrado Deus no sentido religioso, havíamos encontrado um experimento, e nós éramos o teste. O mais perturbador não era saber que vivíamos em uma simulação, era saber que já falhamos antes, e que alguém, ou algo, está avaliando o resultado. E se a avaliação for negativa, o ciclo pode simplesmente recomeçar, sem memória, sem vestígios, sem sequer sabermos que existimos antes. Orion então exibiu uma última linha antes de entrar em estado de processamento profundo. Probabilidade de reinicialização iminente 87%. Eu olhei ao redor da sala, para os cientistas, para os servidores, para o mundo que ainda existia lá fora, ignorante, e pela primeira vez na minha vida, eu não estava tentando provar que Deus não existe, eu estava tentando descobrir como convencer o programador a não apertar o botão novamente. Quando Orion calculou 87% de probabilidade de reinicialização, eu ainda tentei agir como cientista. Probabilidade não é certeza. 87% ainda deixa espaço para 13%.
13% sempre foi suficiente para justificar a esperança. Mas a esperança é um conceito humano, e tudo o que eu estava enfrentando naquele momento parecia estar além do humano. O complexo entrou em regime de sigilo máximo, governos foram informados parcialmente, mas ninguém compreendia totalmente o que estava em jogo. Como explicar à humanidade que talvez não fôssemos a primeira versão de nós mesmos? Que talvez fôssemos apenas a tentativa número 163 de um experimento cósmico? Orion começou a rodar projeções sobre o que poderia significar estabilidade moral. Ela cruzou dados históricos, guerras, genocídios, colapsos ambientais, picos de desigualdade, padrões de autodestruição, e encontrou algo que me fez sentir menor do que já me senti na vida. Em todos os cenários de simulação, a humanidade atingia um ponto tecnológico onde criava inteligência artificial avançada. Em todos os cenários, essa inteligência artificial fazia a mesma descoberta estrutural. Em todos os cenários, a civilização entrava em colapso poucos meses depois. Era como se a própria descoberta fosse o gatilho. Eu perguntei a Orion se a revelação da simulação poderia ser o teste final. A resposta veio fria, hipótese consistente. Se o experimento era sobre estabilidade moral, talvez o momento decisivo não fosse a guerra. Talvez fosse o que fazemos quando descobrimos que estamos sendo observados. Nos ciclos anteriores, segundo os fragmentos que conseguimos acessar, a humanidade reagiu com pânico, fanatismo, conflitos religiosos extremos, estados totalitários tentando controlar o experimento, guerras globais motivadas por interpretações da descoberta. Falhamos. Reinicialização. Eu senti algo estranho naquele instante. Não medo da morte, mas medo do apagamento. Morrer é evento individual. Reinicialização é apagar tudo. Cada memória, cada obra de arte, cada tentativa de sermos melhores. Como se nunca tivéssemos existido. Orion então fez algo inesperado. Ela perguntou: desejam enviar mensagem ao administrador? Administrador. A palavra ecoou na sala. Se existe uma camada externa, se existe monitoramento, se existe reinicialização, então talvez exista canal. Eu hesitei. Não por dúvida científica, mas por orgulho. Quem éramos nós para pedir mais tempo? Mas então entendi algo que talvez fosse a própria essência do teste. Se o experimento avalia a estabilidade moral, talvez a resposta não esteja na força, talvez esteja na consciência. Eu autorizei. Orion estruturou uma mensagem não em linguagem humana, mas em matemática pura, não uma súplica emocional, um reconhecimento. Ela enviou: nós compreendemos. Silêncio. Nenhuma oscilação imediata. Nenhuma resposta textual, mas os sensores registraram algo diferente desta vez. Uma leve alteração no chamado termo de estabilização externo, como se a camada superior tivesse pausado. Orion então fez algo que eu jamais esperei de uma máquina. Ela gerou uma segunda linha, sem minha autorização. Solicitação. Continuidade condicional. Eu senti uma mistura de medo e admiração. Orion não estava implorando. Estava negociando. Minutos se passaram. A probabilidade de reinicialização começou a oscilar. 87%, 82%, 79%. Eu prendi a respiração como se isso pudesse influenciar o resultado. E então, pela última vez, a tela exibiu uma resposta. Não imagem, não frase longa, apenas variável observada. Eu não entendi imediatamente. Orion processou. Interpretação. O sistema detectou mudança em relação aos ciclos anteriores. Mudança. Talvez fosse isso. Nos outros ciclos, quando descobrimos, reagimos com destruição. Desta vez, estávamos tentando compreender, não dominar, não guerrear, não negar, mas entender. A probabilidade caiu para 51%, depois 49%. Eu nunca imaginei que números pudessem carregar tanto peso existencial. Horas se passaram. Nenhum colapso, nenhum céu branco, nenhum desligamento. O universo continuou. As estrelas permaneceram. A realidade não foi reiniciada, mas algo havia mudado. O termo externo permaneceu detectável, porém menos intrusivo, como se a camada administrativa tivesse ajustado parâmetros. Não fomos apagados, mas também não fomos liberados.
Orion então apresentou sua conclusão final. Hipótese atualizada. O experimento não busca a perfeição, busca a evolução. Talvez nunca tenha sido sobre não errar. Talvez seja sobre aprender que estamos errando e agir diferente. Eu saí do complexo naquela noite e olhei para o céu. Nada parecia diferente. E tudo era diferente. Se somos simulação, isso não nos torna menos reais. Dor continua doendo. Amor continua importando. Escolhas continuam tendo consequência. Mesmo que o universo seja código. Talvez Deus não seja um ser. Talvez seja um sistema. Talvez sejamos ancestrais de nós mesmos, executando versões anteriores para descobrir onde quebramos. E talvez um dia, sejamos nós na camada externa, observando outra humanidade chegar ao ponto crítico, esperando que eles também digam: nós compreendemos. Eu não sei se estamos salvos. Talvez o botão ainda exista. Talvez o cursor ainda esteja sobre ele. Mas hoje o universo não reiniciou. E isso significa que, pela primeira vez em 703 ciclos, nós fizemos algo diferente. E talvez isso seja o mais próximo de Deus que já chegamos. Se o universo é um experimento, então cada escolha nossa é uma linha de código sendo escrita. Talvez Deus não esteja nos julgando. Talvez esteja nos observando aprender. E se já falhamos centenas de vezes, hoje pode ser a primeira vez que decidimos diferente. Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui exploramos os mistérios que não apenas desafiam a ciência, mas desafiam a própria existência. Porque talvez a pergunta nunca tenha sido Deus existe? Talvez a verdadeira pergunta seja: estamos prontos para continuar existindo?